interessante, eu lembro muito pouco da minha infância, bem pouco mesmo, não sei qual o motivo, mas a minha primeira experiência com cinema eu lembro. Eu tinha, lá no sertão da Bahia onde eu morava, em Mairia, minha casa ficava do lado de um terreno onde era muito comum as pessoas montarem parque, circo e eventualmente esses cinemas mambembe, cinemas de lona e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema foi para ver um desses westerns, spaghetti, que estava passando lá nesse cinema de lona. E foi uma experiência marcante porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher nua na vida. Tinha uma cena em que a mocinha tomava banho no rio e aí os seios dela ficavam à mostra, e eu me lembro que aquilo me causou uma impressão muito forte. Então, de certa maneira, essa minha primeira experiência com o cinema foi também a minha primeira experiência com a beleza do nu feminino. Ir ao cinema na minha vida nunca foi algo frequente, algo constante, porque lá na cidadezinha não tinha cinema, não havia e não há até hoje uma sala de cinema. Então ir ao cinema era só quando o cinema itinerante estava por ali. E era, sei lá, era uma farra, era ir ao cinema com os amigos para curtir uma farra, para ver filme de, sei lá, filme de Kung Fu, filme de Bang Bang, etc. Mas eu nunca tive uma relação muito próxima com o cinema, não. Eu me lembro que na adolescência eu cultivei um hábito de alugar muito filme. E quando a gente comprou nosso primeiro VHS, eu passei a comprar fitas VHS para ver filmes repetidas vezes em casa. Mas era uma experiência, sei lá, de alguém que gostava de ver alguns filmes repetidas vezes. Ir mesmo a uma sala de cinema, a primeira vez aconteceu aos 18 anos, quando eu me mudei para São Paulo. Aí eu fui a uma sala para ver, se não me engano, o Jurassic Park. Enfim, e durante muito tempo a minha relação com o cinema era essa, era de ver alguns blockbusters, ou o mais próximo que eu chegava de um cinema autoral era, sei lá, ir ver os filmes que foram indicados ao Oscar daquele ano. Então era uma relação de espectador bastante comum, né? E não era um frequentador assíduo de cinema, não. Isso aconteceu muito tarde na minha vida. Engraçado que pra mim, sei lá, eu nunca havia parado pra pensar nisso. Então pra mim era como se os filmes já nascessem prontos. Eu não sei, nunca pensei sobre isso. Mas aí, sei lá, por volta de 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, eu trabalhava numa ferrovia, numa estação de trem ferroviária em São Paulo, como bilheteiro, e a produção de um filme veio filmar nessa estação num dia que eu estava escalado. Eu não lembro o nome do diretor, mas o nome do filme eu lembro, era um filme chamado De Passagem. E aí foi a primeira vez que eu vi um set de filmagem, que eu vi essa coisa de montar luz e demora. E eu lembro que foi até divertido porque, como eu estava muito curioso com aquilo que estava acontecendo, eu fui assistir o diretor dirigir a cena, me coloquei atrás dele olhando o vídeo assiste, assim como ele estava olhando, e o cara me olhava com uma cara feia, e aí a assistente de direção veio falar comigo: você não pode ficar aqui olhando e tal. E eu achei aquilo desagradabilíssimo. Eu falei: pô, o cara vem filmar aqui na estação que eu trabalho, tá atrapalhando toda a rotina, todo o dia a dia, eu não posso nem ver o que ele tá fazendo, o cara chato e tal. Mas essa foi a primeira vez em que eu vi um filme sendo feito e achei aquilo muito demorado, muito chato, tá? Os caras levavam horas para fazer uma cena que um cara só ia comprar um ingresso, comprar um bilhete e tal. E aí uns 6 meses depois, essa equipe de filmagem entrou em contato com a galera lá da estação de trem, mais até, nos convidando para ir para a estreia do filme que ia acontecer lá na Mostra de Cinema de São Paulo. E aí foi a primeira vez que eu fui a um festival de cinema naquela ocasião. E, enfim, fazer cinema sequer estava em meus planos nesse período. Então, a minha primeira experiência com cinema, por trás das câmeras, fazendo alguma coisa, foi no âmbito universitário, né? Eu fiz faculdade de cinema, e na faculdade a gente tinha uma série de exercícios que tínhamos que fazer em diferentes funções cinematográficas. Em princípio eu achava que eu seria roteirista, não tinha grandes desejos de estar em set de filmagem, mas aí nesses exercícios eu comecei a perceber que era bacana, que o clima no set era divertido, poderia ser divertido, e que, sei lá, fazer algo no set poderia ser legal. E como eu não manjo nada, não manjava, até hoje não manjo muito de técnica, direção de fotografia, estava longe, muito distante para mim, eu não sou um cara muito tecnológico e tal. E aí eu falei, pô, vou tentar dirigir. Aí dirigi alguns exercícios, e em 2007 eu fiz o meu primeiro curta,
que juntei a galera da faculdade, uma pequena grana que a gente conseguiu reunir ali, pegamos equipamentos emprestados, e aí eu fiz o meu primeiro curta, e aí a coisa se revelou pra mim, né? Nesse primeiro curta, cujo resultado é catastrófico, mas a experiência de estar no set fazendo um filme, dando vida àquelas palavras que eu havia colocado no roteiro antes, pra mim foi marcante. Eu falei, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer da vida. E aí, desde então, vem realizando alguns filmes. Rapaz, depois vocês escolhem no que vocês vão acreditar, mas eu já fui, sei lá, atividades profissionais. Já fui operador de caixa de farmácia, depois cadastrador da Telesp, depois bilheteiro de trem, depois professor de história, depois professor de cursinho pré-vestibular, e aí depois agente penitenciário, diretor de cinema. Eu já fiz muita coisa na vida para sobreviver. E fico me perguntando, outro dia eu estava até conversando com uma dessas pessoas que trabalhou comigo na ferrovia lá em São Paulo, uma pessoa com quem eu mantenho contato ali pelo Facebook e tal, e aí ele estava falando pra mim, cara, é incrível, sei lá, porra, você faz cinema, que negócio diferente, que troço estranho. Eu fico me perguntando, caralho, o que essas pessoas pensariam se vissem os meus filmes? Eu já experimentei isso, né? Já mostrei o pátio para os presos que eu filmei, já mostrei o agente para os guardas, para os agentes penitenciários que eu filmei. E é curioso, os agentes não botavam nenhuma fé no filme que eu estava fazendo, até eu editar uma promo do filme para mostrar para eles começassem a acreditar que aquilo ali estava virando um filme. Eu tenho a impressão para mim que eles começam a perceber que, né, o que eu faço, né, é algo, sei lá, é algo sério. Me parece que as pessoas com as quais eu convivi nas outras profissões não levam muito a sério o que eu faço. Eu faço, né, executo algumas funções hoje em dia em cinema, então, sei lá, eu dirijo, eu escrevo, eu produzo alguns trabalhos, e há muito pouco tempo eu me descobri montador também, tenho montado os meus últimos trabalhos, mas o que me dá mais prazer é direção, é estar no set, dirigindo os atores, fazendo a coisa acontecer, enquadrando. Me dá muito prazer essa coisa de transformar algo tão abstrato quanto as palavras no papel em algo concreto, que são as imagens feitas. Então isso é o que me dá prazer absoluto, assim. Hoje eu me sinto muito bem, muito confortável e muito feliz na posição de diretor. Cara, eu não faço documentário, eu não faço ficção, eu não faço longa, eu não faço curta, eu não faço média, eu faço cinema.